Não, o Bolsonaro não vai ser preso. Eu estou cansado de atender telefonema aqui, porque é muita gente que me liga o dia inteiro. João, vão prender Bolsonaro. Ah, eles estão denunciando Bolsonaro. Vai ser preso. Não, não vai ser preso. Eu estou gravando esse vídeo justamente para acalmar essa turma que fica me ligando. Para de me ligar, porque eu tenho convicção de que Bolsonaro não vai ser preso. Até porque, sabe, essa maracutaia toda que está acontecendo não se sustenta. E nós vamos mostrar por quê, tá certo? Então tá, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas ainda que tardia, já dizia o nosso lema. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Esse é o vídeo 434 da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Portanto, para aqueles que estão me ligando, eu digo, fiquem em paz, Bolsonaro não vai ser preso, tá bom? Isso tudo que está acontecendo é porque o governo quer ganhar tempo, tá certo? Então abre inquérito, vamos investigar, e esses inquéritos vão ficando abertos ad eterno. E aí o tempo vai passando, entendeu? E aí as coisas vão acontecendo. Bem, vamos ao que interessa. Por que, João, que você acha que o Bolsonaro não vai ser preso? Bem, porque essa narrativa que estão construindo, ela é muito assim, fictícia. E eu vou dizer por quê, e vocês vão entender, tá certo? Vamos apresentar para vocês a linha de investigação que a CCI já tem ao longo do caminho, que vai dar para você uma ideia clara do que está acontecendo. Primeira coisa que eu quero que você tome consciência é o seguinte. Você vê que hoje existe uma orquestração de assuntos contando, né, principalmente pelas mídias que apoiam o governo, e a turma da direita embarca, né, porque vai na defensiva, de que 20 e tantas pessoas ligadas ao Bolsonaro foram indiciadas, inclusive Bolsonaro, estão numa faixa, no processo de indiciamento. Indiciamento é indícios. Então, não se configura nem suspeita, é indícios, tá certo? E isso é muito longe de conseguir chegar à verdade, tá certo? Porque a verdade, ela é muito clara e muito ampla. E o indício não quer dizer que seja verdade. Agora nós vamos ao fato, tá certo? Muita gente está falando dos 20 e tantos, 30 e tantos indiciados, né? Não, sobre inquérito, indiciamento. Mas ninguém fala dos 5 presos que aconteceu durante o G20, que tinha ali 4 militares e um da Polícia Federal, um agente da Polícia Federal. Esse assunto está escondido, tá certo? Só se fala dos 30 e tantos que foram indiciados. Bem, mas o que interessa é os 5 que foram presos. E por que isso não é notícia? Por que isso não ganha mídia? Por que não é assunto? Quem são esses 5 que foram presos? Foram os caras que estavam planejando a morte, né? Matar o Lula, matar o Bolsonaro. Mas vamos ver quem são esses caras. Esse aqui é o assunto. Não são quem são os indiciados, entendeu? Os distantes do fato. Vamos ver o fato. Quem são esses que estão sendo indiciados? Quer dizer, que foram presos, né? Foram presos. Para a gente entender isso, né, nós temos que voltar no tempo, tá certo? E para voltar no tempo, a gente tem que fazer uma dobradinha. Coloca coisa de agora e coisa de antes. Coisa de agora e coisa de antes, tá certo? E aí eu trouxe aqui um recorte, né, de um deputado, né? Trouxe um recorte da Globo e trouxe um recorte do 247, né, do portal 247, que é um portal de esquerda. Então nós temos aqui, né, elementos que eu vou trabalhar, tá certo? Que é um deputado, né, não sei se é estadual, e mídias da esquerda, que vão dar subsídio para a gente.
Não estou falando de mídia da direita. Nós vamos buscar as fontes nas mídias da esquerda, tá certo? Bem, eu vou adiantar para você o que eu vou mostrar aqui. Qual que é a linha de investigação e que nós vamos levar, né, essa informação para vocês ficarem tranquilos. Bem, preste atenção. Bolsonaro não fez nada de errado. E olha, quando aconteceu as eleições de 2022, que todo mundo percebeu, né, que ali sim teve um golpe, né, e o golpe foi violento, e a turma foi protestar. Ou seja, esse pessoal do PT, da esquerda, do PSDB, junto e tal, eles sabiam que iam dar um golpe. Tá certo? Por quê? Porque Bolsonaro estava forte nas eleições. E aí, eles iam fazer aqui aquele negócio que aconteceu no Capitólio. Só que é um Capitólio tupiniquim, é um Capitólio à la brasileira. E aí, por aí você já tem uma ideia, tá certo? Bem, então qual que era a ideia? A ideia era forçar que o Bolsonaro, né, se apresentasse como alguém que quisesse realmente fazer uma interferência, criar uma GLO para poder, né, como se diz, como ele dizia, né, perder uma eleição na democracia, tranquilo. Perder uma democracia numa eleição é que é foda. Então ele percebeu que ele perdeu a democracia numa eleição. Tá certo? E o Lula não ganhou a eleição numa democracia. Mas aí a ideia era forçar com que o Bolsonaro, de alguma forma, agisse para impedir a posse do Lula. Tá certo? Ele quis fazer isso? Ele quis. Muita gente quis que ele fizesse isso? Sim. Mais da metade do Brasil quis que ele fizesse isso? Sim. Mas o homem não fez. O homem não fez. Por quê? Porque para fazer isso, ele tinha que consultar o Congresso, entendeu? Ele tinha que consultar o Conselho, né? O Conselho, esse Conselho Superior, né, da República de Segurança, que aí envolve várias autoridades, não é? E tinha que seguir o processo constitucional, tinha que se apoiar numa lei. Ele viu que não tinha, sabe, apoio para fazer isso, né? Não sei por quê, talvez porque, né, o sistema está todo aparelhado, e aí ele viu que realmente eu não vou fazer isso. E não fez. Mas tinha uma turminha que queria forçar ele a fazer, porque queria prendê-lo, entendeu? Acusando-o de tentativa de golpe. E esse termo, tentativa de golpe, foi criado a partir de 2001, depois que aconteceu as eleições, né, dos Estados Unidos, quando o Biden derrubou o Trump lá e depois fez aquele negócio lá do Capitólio. Então, queriam importar essa teoria para cá. Então começaram a falar que o Bolsonaro queria dar um golpe, porque ele não vai aceitar a eleição. Lógico, ele estava com voto, ele tinha muito voto. Aliás, ele já tinha um histórico, né, do PSDB chamando o PT de, né, vocês deram um golpe na gente, a Dilma ganhou do Aécio sem condições de ganhar, né, só que eles não conseguiram provar. Aí teve aquele dilema todo lá para votar voto impresso e tal. Enfim, então o histórico já era antigo, né? Então o que aconteceu? Eles queriam, de qualquer jeito, convencer o Bolsonaro de que ele tinha que dar uma GLO, que ele tinha que tentar interferir. Para quê? Para colocar a pecha nele, né, de tentativa de golpe. Né? De golpe. Olha, ele tentou dar um golpe. Não, ele não tentou dar um golpe. Então, o que aconteceu? Para que ele fizesse alguma coisa, até que o pessoal foi, como diz assim, né, tentou soprar na cabecinha dele. E como que isso acontecia lá de novembro a dezembro de 2022? Bem, no período de transição, tá certo? O pessoal do Alexandre de Moraes e o Andrei colocou um agente da Polícia Federal para ser segurança do Lula, tá certo? E foi buscar esse agente lá na Bahia. Era ligado ao governo do Jacques Wagner, que tinha sido eleito senador.
tá certo? Ele era o governador e ele ficou lá, era homem de confiança do PT da Bahia. Então esse cara foi trabalhar de segurança do Lula e aí ele começou, entendeu, a burburinhar uma historinha de que vão pregar o Lula, vão pegar papapá, e começou a tentar fazer a cabeça de outros e isso chegava para chegar no pessoal do Bolsonaro. E aí tentaram chegar através dos assessores, inclusive o Cid, né? O coronel Cid, o coronel, esse aí que delação premiada aí, que eles ficam tentando, convoca ele toda hora, né? Que é ligado a Bolsonaro, tentando fazer a cabeça dele. Ele escutava esses caras falando, ele falava assim, que isso, cara? Esses caras são loucos, plano doido, matar, sei lá o quê, prender, não sei não, sem GLO, não, essas coisas não encaro não. Ou seja, essa história eles tentaram construir isso para tentar contaminar o Bolsonaro, né, ou a equipe do Bolsonaro, para tentar fazer isso. Só que eles não. O Bolsonaro falou assim: não, eu não vou fazer burrice. Né? Eu não gasto uma agulha aqui, eu nem uso meu cartão corporativo para não ficar sob suspeita. Eu sei aonde eu estou lenhando. Você está entendendo? Então o homem falou: não sai das 4 linhas por nada, porque se eu der um pulinho fora das 4 linhas, eu estou ferrado, esse povo me pega, porque eu só estou em campo minado. Então tinha essa turma mesmo ali, ó. Vai lá, faz isso. Que se ele topasse fazer esse absurdo, esse cara que estava fazendo na cabeça dele, esse agente da federal, né, que era da Bahia, né, na mesma hora dava o start, falava assim, ó, pode prender o homem lá que ele topou fazer. Entendeu? Só que o cara não fez. Mas o que aconteceu? O Alexandre de Moraes, com os neurônios que ele tem, caiu na besteira de anunciar, quando em janeiro agora, 4 de janeiro de 2024, um ano depois do 8 de janeiro, que essa história tinha acontecido, sabe? Já que te tentaram me matar, aquela coisa toda. Aí o pessoal fica assim, pô, mas de onde você tirou essa ideia? Que informação é essa? Como é que você tem acesso a essa informação? Por quê? Porque o cara que estava lá foi o homem que pôs lá para fazer isso. É o Brasil, gente. O Brasil não é para amador. Mas vocês querem entender isso na prática? Vamos entender isso na prática. Vamos começar com esse start do tio França. O tio França, meu amigo, o tio França colocou fogo no parquinho. Ah, com certeza. O fantasma do tio França está aí, azucrinando essa turma, entendeu? Porque eles ficaram deslumbrados. Realmente alguém foi lá e tentou fazer alguma coisa. E não foi a gente. Foi alguém que, né, não gosta da gente. E aí eles aproveitaram essa brecha e falaram assim, agora vamos entrar nesse negócio da historinha. Que o Alexandre de Moraes já tinha isso na cabeça, entendeu? Há um ano atrás. Mas vamos entender isso na prática. Então fiquem tranquilos, porque essa história da carochinha não cola, tá certo? Vamos entender isso na prática? Semana passada, dia 13, na quarta-feira, o presidente Lula recebeu para um happy hour Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, o chefe da Polícia Federal, Andrei, e o Gonet, procurador-geral da República. Coincidentemente, naquele dia, um maluco comprou fogos de artifício, esses que a gente usa no Natal e no Ano Novo, e se matou, se suicidou. Na hora, a narrativa é uma só. Isso aqui é orquestrado, isso aqui é uma organização criminosa. Bem, agora nós vamos criar uma linha de raciocínio para você entender, tá certo? Presta bem atenção nesse título aqui que eu estou colocando aqui, ó. Moraes, o ministro com base nas forças policiais. Então, é um cara viajado nas forças policiais. Entenda por quê. Eu fui secretário de Segurança Pública em São Paulo, depois ministro da Justiça e de Segurança Pública. Então, o homem já tinha um histórico de lidar com a Polícia Federal. Ele foi chefe, né? foi diretor, né? Foi o ministro da Justiça, chefe da Polícia Federal, na época do governo Temer, entendeu? E foi chefe da Polícia Militar e Civil,
né, do estado de São Paulo na época do governo do Michel Temer. Não, do Alckmin, entendeu? Então, um cara que fez seus lastros ali no meio desse negócio. E quando o Bolsonaro ganhou, ele não abriu mão disso, não. Ele ainda continuou, porque ele foi para o Supremo, segurou a turma. Tá certo? Vamos entender agora sobre a questão do 8 de janeiro. Você vê que o imbróglio, né? Como é que a coisa é envolvida. Presta atenção. Depois, ministro da Justiça e de Segurança Pública. Um servidor da Polícia Federal que estava no Palácio do Planalto durante os ataques de 8 de janeiro disse que militares escoltaram os golpistas que depredaram o local até a saída de emergência para evitar que eles fossem presos. O depoimento obtido com exclusividade pela colunista Carolina Brígido serviu de respaldo para que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidisse em 27 de fevereiro que vai ser a Corte e não a Justiça Militar o foro para julgar crimes de militares nesses atos antidemocráticos. Bem, então o que você tem aí? A linha de raciocínio. Bem, o 8 de janeiro, a gente entende que foi uma armação feita pelo próprio governo para colar no Bolsonaro essa ideia de tentativa de golpe, tá certo? Fizeram todo aquele chamamento, botaram ônibus de graça para quem estava descontente, fazer manifestação, tá. Aí, a turma que ia quebrar lá dentro é a turma dos infiltrados. Quem ia proteger os infiltrados? Os militares, que trabalhavam dentro das casas, né, do Planalto. Era a turma que já estava sabendo, a turma que vai entrar aqui são os infiltrados. Só que um zelador olhou lá e falou, os caras que é segurança aqui, a polícia do Planalto, o pessoal daqui, estava escoltando os vândalos para fugir, para não ser preso. Isso vazou na imprensa. Aí o Alexandre de Moraes falou assim, não, então agora quem vai cuidar, entendeu? Das questões dos militares que fizeram, né, essa burrice de proteger os vândalos lá, dar fuga para os vândalos, sou eu. Ou seja, a polícia, né, do Planalto lá, o pessoal que estava guardando os prédios, protege os infiltrados. Alexandre de Moraes protege a polícia que protege os infiltrados. É natural, tá certo? Agora vamos ver a história macabra que o Alexandre de Moraes caiu na besteira de falar sem apresentar a fonte. Não é curioso? Vamos ver. Isso há quase um ano, há mais de 11 meses, mais ou menos. Vamos lá. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais, também é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Então, realmente houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava, mas também, como eu disse, eu mantive a tranquilidade, eu tenho muito processo para fazer, para perder tempo com isso. Não ocorreu, então está tudo bem. Não ocorreu, então está tudo bem. Eu tenho muito processo para fazer. Gente, agora qualquer pessoa que tem 2 neurônios, né, sabe que ele conhece a história, né, porque alguém contou para ele. Ou seja, ou ele estava dentro da história, porque, olha, eu conheço a história, eu fiquei sabendo, mas não vou dizer quem fez isso e não vou prender quem fez isso? Pô, não tem lógica, eu conheço a história. Isso chegou para ele. Como que isso chegou para ele? Entendeu? Agora, a pessoa que
que tentou matá-lo, não, ele nem tinha. Ele quer pegar outras pessoas que não tem nada a ver, mas a pessoa que planejou isso, ele não queria pegar. E isso falando em 2000, né, em 4 de janeiro desse ano, 11 meses atrás. De 11 meses para atrás, até agora, essas pessoas, que ele sabia quem era, porque ele descobriu a história, ainda eram agentes que estavam aí trabalhando no governo. Entendeu? Ou seja, aqueles que fazem a merda fogem, a polícia que protege aqueles é protegido pelo Moraes. Essa é a linha de raciocínio que vocês têm que trabalhar a partir desse vídeo, tá certo? Então Moraes aparenta não dar importância para a história, poupando a fonte do plano macabro. Mas também, como eu disse, eu mantive a tranquilidade, eu tenho muito processo para fazer, para perder tempo com isso. Não ocorreu, então está tudo bem. Bem, só 11 meses depois, a fonte do plano macabro, contado por Moraes, é revelada. E por que foi revelada? Por causa dessa maluquice do tio França. Entendeu? Eles acharam que agora é hora de falar. Mas agora é hora de falar? Então tá. Vamos voltar a falar sobre o assunto? Só 11 meses depois, fonte do Planalto. Abre parênteses. 5 militares presos, 4 faziam a escolta dos líderes mundiais no G20. Ou esse governo é incompetente a ponto de não saber que tem 4 terroristas perigosos que ameaçavam matar o ministro Alexandre de Moraes e o candidato a presidente, o candidato a vice, até segunda-feira? Ou sabiam e ainda assim deixaram ele ser escalado para cuidar da segurança das maiores autoridades do planeta? Bem, vamos lá. Quem é esse aí? Esse aí é um dos 5 presos durante o G20. É Vladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal. Mas quem é Vladimir Matos Soares? Sabe onde eu fui buscar isso? Lá no portal 247, que é o portal da esquerda, né? Do PT, né? Da turma aí amiga do Lula. Vamos conhecer? Porque essa turma também, né? Sabe fazer o serviço. Vamos lá. Quem é esse? Lula estava eleito no início de novembro de 2022. Uma equipe de transição foi formada e, juntamente com isso, uma equipe de seguranças do quadro da Polícia Federal. Entre eles estava Vladimir Matos Soares. Bem, Vladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal preso por envolvimento em trama golpista, atuou na Polícia Federal de Salvador, Bahia, e fez parte do setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia em 2008, no governo de Jacques Wagner, PT da Bahia, tá certo? Vladimir Soares foi transferido para Brasília e fez parte da segurança do hotel em que a equipe de transição do governo Lula atuava, ainda em 2022. Era homem de confiança do governo Lula. Por isso que ele continuou trabalhando até agora, né? Até essa semana do G20. E por isso que o Lula, que o Alexandre de Moraes poupou a fonte em janeiro, né, desse ano. Por quê? Porque era homem de confiança deles, plantado por eles, para fazer a cabeça, entendeu? Do pessoal do Bolsonaro para tentar um golpe. Porque se o cara tentasse, caísse na besteira de fazer essas merdas, esse sonho maluco desse, ele mesmo ia denunciar o cara, pode prender o Bolsonaro, que ele quis fazer. Mas como o Bolsonaro não fez, né, ficou esse negócio. Mas vamos ver o que o pessoal do 247 fala sobre ele. Vamos lá? Vladimir Matos Soares. Em uma das mensagens, Vladimir afirmou estar preparado para agir assim que Bolsonaro desse a ordem. Eu e minha equipe estamos com todo o equipamento pronto. Basta a canetada sair, afirmou ele. O importante agora é verificar quem é que colocou o Vladimir Matos para fazer a segurança do Lula naquele período. Tem muitas pontas ainda a serem investigadas. É importante que
não fique nada sem nenhuma resposta. É claro que agora eles já estão dando indicações de que vão entregar, um vai entregar o outro. Fazia parte da segurança. Eu conversei com pessoas que viram, que conversavam com ele. Ele fazia parte, cumprimentavam, era um policial federal, porque havia uma escala grande e tinha rodízio. O Vladimir era um deles. Entendeu? Ele estava com acesso ao Lula. Olha que grave. Quando o Lula foi diplomado, eu procurei agora saber com um delegado, amigo meu, o que aconteceu. A resposta dele foi a seguinte: após a vitória do presidente, aumentou a segurança dele. Era necessário uma equipe maior. Não eram vocês da PF que decidiam? Sim, os nomes iam surgindo e eram aprovados. Mas ele não estava na segurança direta do presidente, pelo que sei. A informação que eu tenho, e era isso que eu queria só acrescentar, e já vou sair, é que ele cuidava da segurança do hotel, lá nas imediações do hotel. Lá embaixo, não lá em cima, no quarto do Lula, só entrava, naquela esquema do andar do Lula, só entrava a equipe do Andrei. A equipe do Andrei. Quem que é o Andrei? É o diretor-geral da Polícia Federal hoje. Na época ainda não era o diretor, entendeu? Porque na época era o Anderson Torres. Então, o Andrei colocou, né, junto com o Alexandre de Moraes, esse deixa eu pegar a foto dele aqui, né? Colocou esse senhor aí, ó, né, o Vladimir, que é um dos presos, né, para ser agente de segurança do governo Lula. E ele que ficou lá fazendo inferninho na cabeça, né, dos assessores do Bolsonaro, para ver se o Bolsonaro caía no golpe, né, de fazer essa besteira de tentar sequestrar Lula, aquela coisa toda. Então, essa historinha que não aconteceu, só aconteceu na cabeça dele e do Alexandre de Moraes. Tá entendendo? Por quê? Porque o Bolsonaro não foi na onda. Mas aí o Alexandre de Moraes vende essa história como se ela tivesse acontecido. Entendeu? E entrega o cara, que é o cara do Jacques Wagner, da Bahia, porque a Bahia é PT roxo, né? O Jacques foi governador da Bahia. A gente sabe como é que a Bahia funciona, né? O PT da Bahia. Então, o cara veio para fazer esse trabalhozinho, entendeu? Matreiro. E aí, por que eu estou falando isso, João? Por que você está falando isso para a gente, João? Olha, porque eu estou ganhando... O pessoal está me ligando aqui direto para saber se o Bolsonaro vai ser preso, sabe? E a gente quer a pacificação do país. A gente não quer pôr fogo no parquinho, tá certo? Então, é melhor que vocês já ficam sabendo, entendeu? Essa história da carochinha pela Comissão Cidadã de Inquérito, entendeu? Para não ficar me ligando. Quando vocês perguntarem para mim, e aí? Pô, acesse meu canal no YouTube, né? Lá na TV Del Rey, ou no meu perfil, João Paulo Guimarães, no Facebook, e procure lá o vídeo 434, que foi publicado no dia 23, tá certo? 23/11. E aí vocês vão conhecer essa história, tá certo? Mas o que é mais importante? O mais importante é o seguinte, gente, por que eu estou falando isso agora e quero que vocês saibam disso, entendeu? Que é uma coisa que qualquer menino de quarta série consegue juntar os pauzinhos. É porque a imprensa agora fica dando ênfase para o Bolsonaro. Eles tinham acabado de falar, eles tinham esquecido o Bolsonaro. Bolsonaro não era assunto. Agora eles trazem o Bolsonaro e põem o assunto Bolsonaro em tudo quanto é jornal. É Bolsonaro, ele vai prender Bolsonaro. O que eles estão fazendo? Eles estão endeusando o Bolsonaro. Eles só estão fazendo com que o Bolsonaro fique mais forte ainda. Então, essa estratégia é horrível para quem quer, né, derrubar a direita no Brasil. Porque vai ficar nesse negócio, é indício, indiciamento, e aí vai ganhando tempo, vai criando esse terrorismo, entendeu? Em cima dos eleitores do Bolsonaro, e o pessoal vai ficando indignado. E não só ele, essa turma que é centrão, essa turma que é isentão, percebe essa sacanagem e essa palhaçada com o Bolsonaro. E aí vai, entendeu? Porra, sacanagem com o Bolsonaro, cara, aí, vocês estão muito palhaços fazendo essas coisas com o Bolsonaro. E o Bolsonaro vai ganhando o quê? Vai ganhando terreno no centro também. Entendeu? No eleitor do centro, no eleitor isentão. Porque ninguém gosta de ver injustiça, entendeu? Então, esse negócio de vocês ficarem aí batendo, colocando o Bolsonaro na mídia, só vai fazer o homem crescer. É igual bolo. Quanto mais você bate, mais o bolo
mas ele cresce, né? Igual o bolo, você põe muito fermento, ele vai crescendo. Quer dizer, daqui a pouco o Bolsonaro está enorme. Foi assim com o Trump. O que fez o Trump ficar imbatível lá nos Estados Unidos e ganhar o isentão, que o pessoal de centro, entendeu? Que é aqueles estados pêndulos, é por quê? É porque eles perceberam que a justiça lá, entendeu? É uma justiça militante, é uma justiça tendenciosa, entendeu? Que queria prender o cara sem base nenhuma e caçar o cara sem base nenhuma. Então, essa coisa está ficando feio e está ficando ruim, sabe? Para quem? Para as instituições, porque é desmoralizante ver vocês fazendo isso, tá certo? Eu não estou aqui para chutar o pau da barraca, não. Eu fiquei com dó do Alexandre de Moraes, porque o homem tem um QI muito limitado. Como é que ele conta uma história, entendeu? E não conta o autor da história. Eu descobri o plano certinho de quem queria me matar. Queria matar o Lula, queria matar o Michel Temer. Então você descobriu o plano, não descobriu quem é que fez o plano? Entendeu? Não, vamos descobrir quem é que fez o plano. Ficou 11 meses falando que vai descobrir quem é que fez o plano. Por que não descobriu? Porque tinha que ficar nessa coisa do indiciamento, de nós vamos investigar, não vamos concluir agora, não vamos concluir agora. Por quê? Porque não pode concluir, entendeu? E aí quer segurar isso aí até o final do mandato. Vai arrastando até o final do mandato. Essa coisa do indiciamento, para tirar o foco, entendeu? De que eles é que deram um golpe de verdade. Eu estou rindo, mas é para chorar. Tá certo? Então, comente, compartilhe, né? Curta nosso vídeo e se inscreva no nosso canal, TV Del Rey no YouTube e João Paulo Guimarães no Facebook, tá certo? E olha, não esqueça, gente, a gente tem aqui uma chave Pix, jpnoticias@gmail.com. A gente vive das doações e dos apoios que vocês mandam pra gente. Então, sobrou uma beiradinha aí, qualquer valor, a gente está aceitando de bom grado, tá bom? Eu fico muito agradecido daqueles que sempre colaboraram, que continuam colaborando e que entendem que o nosso projeto aqui é chegar à verdade e pacificar o país. A gente não quer pôr fogo no parquinho, mas a gente tem que falar para esse pessoal parar de ficar pagando mico, entendeu? E ficar enchendo a mídia de Bolsonaro, e o cara só vai inchando. Daqui a pouco o cara vai virar um santo. É isso que vocês querem? Então, parem com essa bobeira. Parem de inventar essa história de carochinha. Faça um favor. Tchau. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todas as famílias brasileiras. E que ilumine essa mídia aí. Ô mídiazinha danada. Eu fico com dó desse povo da CNN. Esse jornalista, sabe? O cara com um histórico, com a ficha, sabe? Com uma ficha de trabalho. Tem que sustentar essa narrativa, sabe? Fazer uma ginástica mental. Eu fico com a dó. Eu não tenho raiva, não. Eu tenho dó desses profissionais de imprensa que têm que comprar essa narrativa. Porque é humilhante. É degradante. Certo? Tá bom. Fique com Deus.